Olá, meu nome é Estela Santana, sou fisioterapeuta e doutora em Ciências Fisiológicas pela UFSCar. Sou pesquisadora do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da IBRAMED e coordenadora do curso de MBA em Dermatofuncional, Estética e Cosmética Cefai. Estou aqui para apresentar para vocês o sistema de carboxiterapia ARES. A carboxiterapia é um termo recente na área da saúde e se refere à administração do gás carbônico, o CO2, puro, com propostas terapêuticas. Porém, seu uso não é recente e iniciou-se na França por volta de 1932, na estação termal de Royat. Inicialmente, o tratamento era realizado via percutânea, através de banhos medicinais de água carbonada aquecida, ou seja, a aplicação de água saturada em gás carbônico diretamente sobre a pele dos pacientes. A técnica era utilizada para tratamentos de arteriopatias e úlceras. Os resultados obtidos encorajaram novos estudos, provocando a ampliação das indicações de tratamento, incluindo tratamentos com finalidades estéticas. Após o desenvolvimento de novas técnicas, a aplicação deixou de ser tópica e hoje modernos equipamentos injetam o CO2 diretamente no tecido subcutâneo, garantindo resultados mais rápidos e melhores. Dentre estes equipamentos, destaca-se o ARES, pelo seu design leve e precisão nos parâmetros, volume, velocidade do fluxo e volume total administrado, além de maior amplitude de volume e de velocidade do fluxo, que variam de 5 a 200 ml e 5 a 200 ml por minuto, respectivamente, que permite desde aplicações delicadas até tratamentos onde a pressão necessária seja suficiente para vencer barreiras pontuais de fibrose, como, por exemplo, numa região com celulite. Além disso, o ARES possui um dispositivo que aquece o CO2 previamente à insuflação, o que diminui o desconforto do paciente e aumenta a sua aderência ao tratamento, bem como potencializa resultados, pois o gás frio causa vasoconstrição, princípio contrário à ação desejada, ou seja, vasodilatação, aumento de fluxo sanguíneo e aumento da liberação de oxigênio aos tecidos. Outro efeito da carboxiterapia é o causado pela distensão mecânica promovida pelo gás injetado que, somado aos efeitos anteriormente descritos, estimulam a atividade dos fibroblastos que produzem novas fibras de colágeno e elastina e no tecido adiposo induz a lipólise. O CO2 é um gás atóxico, não embólico, é normalmente produzido pelo metabolismo e é o mesmo CO2 usado para criar pneumoperitônio, que é a distensão da cavidade abdominal em cirurgias por videolaparoscopia e como contraste em exames como arteriografias. O volume de gás infundido durante a carboxiterapia estética está abaixo do volume produzido pelo organismo, portanto não interfere no metabolismo normal. Sessões consecutivas de carboxiterapia resultam em remodelagem tecidual e corporal. A carboxiterapia ARES está indicada para tratamentos dermatológicos e estéticos de diversos distúrbios, tais como lipodistrofia ginoide, conhecida popularmente como celulite, gordura localizada corporal e facial, estrias com infusão do gás ao longo das estrias, flacidez de pele facial e corporal, rejuvenescimento facial com diminuição da profundidade de rugas e sulcos, tratamento de olheiras com clareamento e melhora da textura da pele, cicatrizes de acne, melhora as depressões das cicatrizes, auxilia no pós-operatório de cirurgia plástica, favorece a cicatrização e diminui a taxa de retox, atua no tratamento da alopécia, que é a queda de cabelos, no tratamento da psoríase, uma doença autoimune que provoca descamação intensa da pele, dentre outras aplicabilidades. Para o uso estético e ou terapêutico da carboxiterapia subcutânea, o volume total insuflado por sessão varia em média de 200 a 1.200 ml e são indicados de acordo com a área a ser tratada e objetivos de tratamento.
Ares é bivolt, portanto faz comutação automática de voltagem. As teclas de controle Back e Next servem para avançar e retroceder nos parâmetros, e as teclas de controle 7+ e 7- servem para aumentar ou diminuir valores ou para ligar ou desligar funções do pedal e aquecimento do gás do equipamento. As teclas Back e Next também têm dupla função. Ao ligar o equipamento, perguntas sobre a drenagem do sistema e do equipo aparecerão. Para responder, Back significa sim e Next significa não. A tecla Start Stop é de dupla função. Uma vez programado o equipamento, basta pressionar Start para iniciar a saída de gás do sistema Ares. E, ao pressionar novamente a tecla, quando em uso, o equipamento corta a emissão de gás. Esta tecla pode ser substituída pelo uso do pedal. Dessa forma, ao acionar a tecla Start ou acionar o pedal, quando a função pedal estiver na condição ligado, o processo de liberação ou corte do fluxo de gás será iniciado. Assim que iniciada a liberação de CO2 pelo equipamento, o indicador luminoso de saída de gás CO2 Output acenderá. Isso significa a efetiva saída do fluxo de CO2 do sistema. Além disso, a tecla Start Stop tem uma importante função. Sempre que trocarmos de paciente e, consequentemente, trocarmos o equipo, é necessário realizar a drenagem do mesmo. Para isso, pressione a tecla Start Stop por 3 segundos. Irá aparecer no visor de cristal líquido a pergunta: drenar equipo? Sim ou não? Se sim, pressione Back e se não, pressione Next. Ao escolher sim, imediatamente o novo equipo instalado passa a ser drenado. Isso significa a remoção do ar ambiente contido no interior do tubo e sua substituição por CO2, impedindo erros de aplicação. Todos os dados programados no equipamento, incluindo o volume de CO2 usado na sessão e tempo de emissão efetiva do gás, são zerados. Após esse procedimento, o Ares está efetivamente pronto para uma próxima sessão de tratamento. Caso a escolha seja não, aparecerá no visor a seguinte pergunta: zerar volume? Sendo um não, pressione Next. Os valores são mantidos e as funções voltam à condição anterior para a continuidade do tratamento em andamento. Caso escolha sim, pressione Back. O volume acumulado, volume, e o tempo de infusão de gás, timer, serão zerados. Na função Intensity, as teclas Up e Down permitem aumentar up ou diminuir down a velocidade do fluxo de gás em ml por minuto em tempo real, isto é, durante o procedimento de infusão, sem a necessidade de parar o sistema para corrigir, aumentar ou diminuir este parâmetro. A tecla Prog Menu tem dupla função. A primeira aparece quando pressionamos a tecla brevemente. Dessa forma, temos acesso a um sistema de registro de programação de parâmetros, isto é, o sistema Ares de carboxiterapia permite gravar protocolos denominados protocolos particulares. E a segunda função é acionada quando pressionamos a tecla por 3 segundos. Nesse caso, é oferecida a seguinte opção de idiomas: português, inglês e espanhol. Após realizar a escolha do idioma preferido, através das teclas 7+ e 7-, basta pressionar a tecla Prog Menu novamente para que a escolha fique registrada. Após esse procedimento, o equipamento irá reiniciar automaticamente. Para programar os protocolos após pressionar a tecla brevemente, selecione um dos protocolos particulares de 1 a 10, volte para a tela anterior pressionando o Prog Menu novamente. Insira os valores nos parâmetros Set Volume e Flow e pressione Start Stop. Os parâmetros escolhidos ficarão gravados no sistema e poderão ser acessados sempre que necessário. Ao todo, o Ares permite gravar 10 protocolos particulares de tratamento. Sempre que um protocolo for acessado e seus respectivos parâmetros alterados, a tecla Start Stop deve ser pressionada para que os últimos dados inseridos fiquem registrados na memória do equipamento quando este for desligado.
Assim, é possível, por exemplo, montar protocolos personalizados e utilizá-los quando for conveniente. Ao adquirir o ARES, leia nas instruções de uso como montar seu equipamento. No visor de cristal líquido, temos os seguintes parâmetros. Set volume. Parâmetro de escolha do volume de CO2 em ml por ponto, ajustável de 5 a 200 ml. Ou modo livre, no qual o gás é liberado de forma contínua de acordo com a velocidade do fluxo escolhida no parâmetro flow. Parâmetro flow, velocidade de fluxo de CO2 durante a infusão, ajustável de 5 a 200 ml por minuto. Parâmetro volume, contador de volume total de gás usado durante a sessão. Pedal, parâmetro de opção de ligar ou desligar o pedal de acionamento de insuflação de CO2, na tecla. Sugerimos sempre o uso do pedal, isso evita o contato das mãos do operador com o painel do equipamento, prevenindo riscos de contaminação. Witting, parâmetro de opção de ligar ou desligar o aquecimento. Orientamos sempre ligar o aquecimento do gás. Isso minimiza o desconforto e aumenta a adesão do paciente ao tratamento, além de favorecer a vasodilatação, que otimiza os resultados. E por último, temos o parâmetro timer, que é um contador progressivo de tempo de liberação de CO2 durante a sessão e permite também uma referência ao tempo de duração da sessão. Agora eu vou demonstrar para vocês um tratamento com o sistema carboxiterapia ARES usando a técnica pontual, de volume fixo por ponto, e uma técnica usando fluxo contínuo para tratamentos superficiais. Higienizamos a pele com uma solução contendo clorexidina alcoólica. Essa paciente foi previamente avaliada e vou injetar por ponto 50 ml de CO2 num fluxo de 80 ml por minuto. Coloco a agulha, pressiono o pedal e imediatamente o aparelho passa a fluir CO2. Aguardo enquanto a insuflação acontece. Observem o aspecto da pele durante a insuflação do gás. Ao final da insuflação, o equipamento avisa. Removemos a agulha de local e vamos aplicar em um outro ponto. Penetro a agulha com uma inclinação de 45 graus, aperto o pedal e aguardo a insuflação. Assim que finalizado a insuflação nesse ponto, o equipamento bipa. E mais uma vez trocamos a agulha de lugar. Próximo ponto, mais uma vez a agulha e aperto o pedal. Observe que no equipamento existe uma somatória do volume de insuflado em cada ponto. Isso é muito importante porque te dá um referencial do quanto de gás foi utilizado e insuflado no paciente. Mais uma vez finalizada a região. A carboxiterapia ARES pode ser utilizada em várias regiões corporais, como interno de coxa, próximos aos joelhos, região de culote, glúteos, de acordo com a necessidade de cada paciente. A carboxiterapia ARES está indicada para o tratamento de várias disfunções faciais estéticas, rugas frontais, região de corrugador, ao redor dos olhos, olheiras, sulco nasogeniano, rugas labiais. São várias as condições possíveis de ser tratadas com a carboxiterapia. Vou demonstrar para vocês agora. Usamos fluxo contínuo, um tratamento de olheiras. Basta então inserir levemente o bisel
Observar a insuflação e remover a agulha. Todo o procedimento deve ser feito em ambos os lados, para a manutenção da simetria facial. Observe a tumescência do gás, isso. Promovido pela insuflação do CO2. Podemos tratar região de rugas faciais, finalizamos agora a demonstração de tratamento com o uso da carboxiterapia ARES. Dez motivos para se optar pela carboxiterapia ARES. 1. Registro na Anvisa. Garante a segurança técnica exigida para o uso pretendido da carboxiterapia ARES. 2. Precisão. O ARES possui válvula de aço inox específica para controle de fluxo de gases medicinais que permite controle automático de vazão. 3. Aquecimento. O sistema de aquecimento do gás insuflado permite maior conforto e adesão do paciente ao tratamento e potencializa os resultados. 4. Segurança. A drenagem do sistema e/ou do equipo e o controle do volume total de gás insuflado impedem erros operacionais durante a sessão. 5. Praticidade. Insuflação por pontos no qual, ao se atingir o volume pré-determinado, o fluxo de gás é cessado automaticamente. 6. Versatilidade. Permite ajuste de fluxo em tempo real durante a aplicação. 7. Segurança adicional. Além da pureza do CO2 padrão USP, um sistema duplo de filtros garante que, se porventura alguma partícula ou impureza penetrar no sistema, essa seja retida. 8. Leveza. O sistema ARES de carboxiterapia foi desenvolvido no padrão SLIM para leveza e facilidade de deslocamento no ambiente clínico. 9. Versatilidade. O ARES permite tratamentos dermatológicos, estéticos e fisioterapêuticos, com amplitude de volume e fluxo que variam de 5 a 200 ml e 5 a 200 ml por minuto, respectivamente. 10. Modernidade. Seu design moderno encanta aos olhos e dá diferencial estético ao ambiente.